Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando o nosso Conversa de Torcedor, falando do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada e a derrota do Fluminense contra o Cuiabá, 3-0, e a equipe do Cuiabá encerrou uma sequência negativa de seis partidas sem vencer, então o Fluminense poupando seus titulares, porque a atenção voltada é para Libertadores da América, o jogo que vai acontecer nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, no Beira-Rio. Meus amigos, Beira-Rio, meus amigos, hostilidade, né? O clássico do futebol brasileiro, hostilidade, não tô falando aqui de hostil, né? De uma forma hostil, né? Principalmente por causa de uma semifinal de Libertadores. Mas o Fluminense, com os reservas, não conseguiu ter essa situação, situação de estar nessa situação, e com a vitória do Cuiabá, né? Que garantiu a 11ª colocação para a equipe do time do Mato Grosso, com 32 pontos. O Fluminense continua na 6ª colocação, com os 41 pontos ganhos, com a derrota do Atlético do Paraná diante do Coritiba, certo? Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, minha gente, compartilhando nossos vídeos, deixando seu like, tá bom? Ativando o sininho das notificações também, ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas nossas redes sociais, plataformas digitais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar a nossa programação, o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e ainda acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo nas ondas da rádio Nosso Deus Copacabana 98.7 FM, todo sábado às 11 da manhã, através também do canal de YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também pelo site radioinsc.com e também pela Rádiosnet, tá bom? Tamo juntos, tá certo? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Fluminense, né, que perdeu o jogo, né, com os reservas que entraram em campo, né, o Cuiabá aproveitando também a expulsão do jogador Martinelli, né, inclusive, e a equipe do time do Cuiabá venceu por um placar de 3-0 contra o Fluminense e encerrou uma sequência negativa de 6 jogos, depois de 6 jogos sem vencer, depois de 6 partidas sem conquistar uma vitória. O Cuiabá conseguiu a vitória contra o Fluminense lá na Arena Pantanal no último sábado. No último sábado aconteceu no estádio na Arena Pantanal. Então, meus amigos, um detalhe muito importante, que a equipe do time do Goiás fez os gols no segundo tempo, né? Que fez com o Crayson, com o Alain Pereur e também o Fernando Sobral. Então, o resultado dá um pouco mais de alívio para a equipe do time do Cuiabá na competição. E a equipe aumentando a vantagem em relação à zona de rebaixamento. Já o Fluminense, que poupou seus titulares, viu só aumentar a distância, né? A distância para o G4. Então, que eu já falei aqui, Cuiabá 32 pontos, 11º colocado na competição, e o Fluminense 6º colocado com os 41 pontos ganhos na classificação. Então, falando sobre isso aí, pessoal, falando sobre essa situação, porque nós vamos estar comentando, no primeiro tempo, a equipe do Fluminense teve algumas chances para fazer o gol, né? Principalmente aos 2 minutos, com o Cuiabá, com a equipe do Fluminense indo para o ataque. Cuiabá errou a saída de bola, o Daniel dá um belo passo para o Diony Gonzalez, né? Que chutou forte para a defesa do Volta aos 2 minutos, né? A equipe do time do Fluminense teve ótimas chances de fazer o gol, lógico, teve chances de fazer o gol, né? Inclusive com Daniel cobrando falta dentro da área, né? Mas a defesa do Cuiabá afastou sem dificuldade aos 3 no minuto seguinte. E aí, tivemos aí também do lance do Davidson, do time do Cuiabá, aos 9, que o time do Mato Grosso, o time do Cuiabá, desceu bem pela direita. O Matheus Alexandre fez o cruzamento para a área, o Davidson caiu pedindo pênalti, mas o atacante alegou que de um toque do Marlon, né? Mas a arbitragem não marcou nada. E aí teve o lance do Pedro Rangel, que ficou, né, do lance, né, que defendeu, né, o lance do Ronald Lopes, recebe o lance na intermediária, né, tirou o Thiago Santos na jogada e chuta para o gol, mas a bola foi fraquinha para a defesa do goleiro Pedro Rangel aos 13. Então,
né? No outro lance, teve dos lances também, né? Do Léo Fernandes, né? O Léo Fernandes aos 14, né? Que recebeu na intermediária e arriscou o chute de longe, mas a bola ficou nas mãos do goleiro Walter. E também do Derek Lacerda, né? Aos 16, que o Cuiabá armou um ataque, né? O Derek Lacerda é lançado nas costas do Diogo Barbosa e só não para, né, na grande área porque o Pedro Rangel saiu antes para fazer defesa. Então, meus amigos, o time do Fluminense teve mais chances de gol, né? Antes dos 20, também outro lance com o Samuel Xavier, que apareceu livre no meio, soltou uma bomba e a bola passa próxima à trave esquerda do goleiro Walter, né? Aos 19, e a equipe do time e o Martinelli tomou um cartão amarelo por lance do Ranieri, que nós vamos falar aqui depois sobre esse assunto da expulsão do Martinelli. E também, no outro lance do jogador, também do Samuel Xavier, que teve uma boa jogada do time do Fluminense, e o Lima aplicou um belo drible em cima do Matheus Alexandre, tentou um passe para o Léo Fernandes, que se enrolou na sombra, o camisa 2 tricolor, o Samuel Xavier, arriscou o chute, mas a bola vai para fora. Então, aos 25, e no lance anterior, que a equipe do time do Cuiabá teve um lance com o Davidson, que recebeu o cruzamento na área, e tentando um toque de ombro para o companheiro, mas o Derek Lacerda e o Crayson, né, que estavam em posições regulares e sequer foram para a bola, né, inclusive. Então, a equipe do time da equipe do time do Cuiabá teve a chance de gol com o Crayson, que cobrou a falta sem perigo para a defesa do goleiro Pedro Rangel, e outro lance para o Fluminense, em que, numa tentativa de jogada ensaiada, né, do Samuel Xavier, que toca para o Danielzinho, que abriu para o Léo Fernandes, o uruguaio tentou o chute de fora da área, mas a bola explode na defesa. E aí teve essa expulsão do jogador Martinelli, né? Antes disso, teve um cartão amarelo para o Lucas Mineiro, né? Que teve o cartão amarelo para ele, mas teve aí o cartão vermelho para o jogador Martinelli por conta da falta em cima do Ranieri, o mesmo Ranieri que ele fez. O Martinelli cometeu a falta em cima do jogador do Cuiabá. Então, essa expulsão, e a gente vai falar aqui sobre isso, porque em um jogo assim morno, inclusive, de um jogo morno, né, do contexto na partida, que de um lance capital, para que o que aconteceria nessa partida, né, assim adiante, principalmente naquilo que aconteceu isso aí, em que teve essa expulsão do jogador Martinelli em cima do Ranieri, né? Uma falta em cima do Ranieri, recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso, e a primeira punição foi aos 16, na mesma situação do mesmo jogador, em cima do Ranieri. Então, teve um lance do Davidson que chutou para fora, né? Do lance que teve aí o Matheus Alexandre que fez o cruzamento. Na área, o Davidson subiu mais do que todo mundo, né? E cabeceou, mas a bola saiu por cima aos 42 minutos. E aí, outro lance com o Derek Lacerda, né? Aos 45, do lance que ele recebeu na área, na entrada da área, girou contra o Diogo Barbosa e mirando, né, na gaveta, a bola desviou muito próximo na meta do goleiro Pedro Rangel, muito próximo do goleiro do Fluminense, e a pressão no final do primeiro tempo com o Davidson, né, o Crayson cruzou para o camisa 16, que sobe nas costas do Diogo Barbosa e cabeceia com força, mas o Pedro Rangel fez o milagre, a bola ainda ficou viva, né, mas o Samuel Xavier faz um novo corte providencial no final do primeiro tempo. Então, essa expulsão do jogador Martinelli foi de um lance capital, que foi a expulsão dele, né? Isso é que aconteceu. E aí teve essas trocas no jogo, no intervalo. Tivemos aí o Riquelme e o Fernando Sobral entraram para as saídas do Lucas Mineiro e do Wendel, e pelo Fluminense, Lelê, Alexander e Felipe Andrade entraram para a equipe do time do Fluminense. Felipe Andrade, Lelê e Alexander para as saídas do Danielzinho volante, Ione Gonzalez, atacante, e o Léo Fernandes, que é o meia. Então,
No segundo tempo, meus amigos, no segundo tempo, soube aproveitar muito bem o time do Cuiabá com um homem a mais, né, no jogo, né, inclusive, e dominou completamente o Fluminense, né? Completamente a equipe do time do Fluminense. É uma coisa que a gente vê aqui nos lances, inclusive, que teve erros de saída de bola do Fluminense. É uma coisa que até errou no lance, que até o Fernando Sobral fez o cruzamento para o Davidson, né? Que dividiu com a defesa. No entanto, a bola ficou com a defesa do Fluminense. E aos 8, aos 10, o Fernando Sobral puxou um bom contra-ataque, puxou um ataque, né? Cruzou na área para o Davidson, que faz o pivô e rolou para trás. O Ranieri apareceu chutando firme, mas a bola passa longe, né? Então, meus amigos, aos 10 minutos, né? Então, o Wellington Silva entrou no lugar do Derek Lacerda e teve o gol, né? No gol aos 11 minutos com o Creyson, né? Com o Creyson, melhor dizendo aí, né? O Creyson, né? Melhor dizendo aí, aos 11 minutos do lançamento. Do primeiro gol foi de um erro de saída de bola do time do Fluminense, né? O Diogo Barbosa e David Braz se enrolaram com a bola, né? Com a bola dominada no campo de defesa, e o Ronald Lopes ficou com ela, cruzou para o Creyson completar para o fundo da rede aos 11. Então, o Fluminense perdido na partida, no jogo, né? Perdido, né, na partida, o time do Cuiabá aproveitando várias chances, né? O Creyson de novo puxando contra-ataque ao 17, lançando para o Davidson, que cruzou para o Wellington Silva. O Diogo Barbosa apareceu antes e tira para escanteio. E no minuto seguinte, a equipe do time do Cuiabá fez o segundo gol, né? O Cuiabá fez o segundo, certo? E que foi de uma cobrança de escanteio, cobrado pelo Creyson, né? Na cobrança de escanteio, curto para o Ronald, que cruza na área. Davidson cabeceou esquisito, né? Mas o Alain Imperior acertou um belo chute para aumentar o placar para a equipe do Cuiabá, né? O jogador, do Cuiabá, o Alain Imperior. E aí acontece que de uma pressão muito grande na partir dos 20 minutos do segundo tempo, né? E que o Cuiabá seguindo o ataque, por exemplo, apostando nos cruzamentos, né? Os cruzamentos de fora da área também, apostando em Creyson, que entrou, né? Que entrou muito bem, que sendo o principal jogador ofensivo na partida, porque, né? No segundo tempo, né? Que sendo o principal jogador, que até teve algumas mexidas do treinador Antônio Oliveira na equipe do time do Cuiabá, inclusive, e que ficou muito mais ofensivo e que a equipe teve mais pressão. E a equipe do time do Fluminense faltou comunicação, né? Faltou comunicação, porque o time do Fluminense cometendo erros bobos no segundo tempo, erros de passe no ataque, também não conseguindo, né, manter a posse de bola, que é a característica principal do time, né? Porque com a expulsão do Martinelli ficou muito mais complicado. É essa a realidade, porque dentro de um posicionamento da equipe que é muito complicada, certo? Então, esse é o detalhe. Aí o Fernando Diniz chamou o time dando uma bronca no time. Olha, isso aqui tá errado, papapá, isso aqui tá errado. Entendeu? E isso aqui tá errado, isso aqui não tá correto. Tem que chamar o grupo para tentar fazer isso aí, entendeu? E aí cobrando fortemente na equipe, né? Durante a hidratação, né? Durante a pausa da hidratação, né? Isso teve essa bronca do Fernando Diniz. E aí teve as entradas do Jonathan Cafu e do Felipe Augusto da equipe do Cuiabá, para as saídas do Ronald Lopes e do Creyson, né? O Creyson que foi principal jogador que teve aí com a participação dos 2 gols da equipe da equipe do Mato Grosso, time do Cuiabá. E aí, meus amigos, e que o Fluminense, e com essa bronca do Fernando Diniz, não adiantou em nada, porque o time do Fluminense teve mais um erro de bola na saída de bola aos 29, o Riquelme arriscou de longe, mas a bola passa por cima do gol do Pedro Rangel. E outro lance do Wellington Silva, aos 31 minutos. Por conta disso que eu digo aqui, em que depois de uma longa troca de passes, o Wellington Silva faz uma bela jogada pela esquerda, obrigando o Pedro Rangel a fazer uma grande defesa, né, inclusive.
E aí o Fernando Diniz já se arriscou para tentar conseguir diminuir a vantagem, colocando o João Neto, atacante jovem da base do Fluminense, para a saída do Marlon. Então o técnico do Fluminense se arriscou tudo para tentar conseguir fazer as jogadas. E aí o Cuiabá pressionando, né? E com muita liberdade, né? Na cobrança de escanteio curto, aos 32, Felipe Augusto achou o Wellington Silva livre, mas a finalização vai para fora. E aí, só dá o Wellington Silva, aos 34, o Ranieri cruzou na área, o Wellington Silva cabeceou, mas a bola passa longe. E aí, no final da partida, até também, outro lance aos 37, em que o time do Fluminense, no final da partida, tentando sair dessa pressão, mas tem muitas dificuldades. Teve muitas dificuldades. O Cuiabá forçando muito o jogo com o Jonathan Cafu pelo lado direito, né? Que é um esquema forte do técnico Antônio Oliveira. E aí acabou tendo o terceiro gol da equipe do Cuiabá aos 40. Né? O Davidson ganhou a jogada do Thiago Santos, né? No meio de campo, lança para o Jonathan Cafu, a bola lançada para o Jonathan Cafu, e o atacante rolou para o Fernando Sobral, que acerta um belo chute de fora da área para fazer o terceiro gol do Cuiabá e definir a partida, né? Que teve aí o lance do impedimento, lógico, né? Teve aí o lance do impedimento também, que quase teve aí o quarto gol, né? Por conta do impedimento do jogador Marcos Alexandre, que recebeu o lançamento livre, rolando para o Davidson, que mandou para a rede, mas o impedimento de Marcos Alexandre foi marcado aos 44 minutos. Então, teve grito de olé no estádio do estádio da Arena Pantanal, né? E também aí, só para a gente lembrar aqui, que o time do Cuiabá ganhou pela primeira vez na história, em 6 confrontos aí contra o Fluminense. É a primeira vitória do time do Cuiabá da história do clube, né? Então, foi muito comemorada pelos torcedores aí. E veja só para vocês, veja só que deve falar para vocês. O Cuiabá, meus amigos, até porque depois de uma sequência de 6 jogos sem vencer, ganhou contra a equipe do time do Fluminense. Olha só o detalhe. Contra o Flamengo, ganhou pela primeira vez em cima do Flamengo pelo placar, pelo mesmo placar de 3-0. E agora o Fluminense foi derrotado. Então o time do Cuiabá ganhou pela primeira vez da história, ganhando contra o Fluminense, né? E teve essa expulsão do jogador Martinelli, suspenso, né? Então, não foi uma boa partida, né? Principalmente aí, de um jogo para esquecer, lógico, né? Um jogo para esquecer da equipe do time do Fluminense. E só para a gente lembrar aqui, meus amigos, e que o Fluminense só não desceu da tabela de classificação por conta da derrota do Atlético do Paraná contra a equipe do Curitiba. Então, também, com essa vitória do time do Cuiabá, também impôs a maior derrota do Fluminense desse ano, por conta disso que o time do Fluminense só havia perdido por 2 gols de diferença. Então, esse é o detalhe que aconteceu. Então, o Fluminense perdendo contra o Cuiabá pelo placar de 3-0, o jogo lá na Arena Pantanal, que no próximo dia 14, no mesmo estádio, o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, no mesmo estádio, né? O time do Mato Grosso enfrenta o Cruzeiro no dia 14. Temos aí o Fluminense na Libertadores da América, dia 8. Ou melhor dizendo, nessa quarta-feira, temos o jogo entre Fluminense e Internacional da Libertadores. Dia 8, teremos aí o clássico vovô, no Maracanã, contra o Botafogo e Fluminense. E aí, repetindo para vocês, o Cuiabá vai jogar no dia 14 contra o Cruzeiro, lá na Arena Pantanal. Tá bom? Lá na Arena Pantanal, o jogo entre o time do Mato Grosso contra a equipe do time do Cruzeiro. Cuiabá e Cruzeiro, lá na Arena Pantanal. Lá na Arena Pantanal do Campeonato Brasileiro de Futebol pela 26ª rodada. Correto, pessoal? Então, vamos aí com os números da partida, para vocês conferirem. Números do jogo, com mais posse de bola, o time do Cuiabá, 61% de posse de bola, contra aí os 39% do Fluminense, né? 61% para o time do Cuiabá
contra 39% do time do Fluminense em posse de bola. Faltas 18-12, repito, 18-12 para a equipe do time do Cuiabá. Finalizações 17-7 para o Cuiabá, porque foi uma avalanche, né? Foi um atropelo em cima do Fluminense no segundo tempo. E olha só, sabe quantas bolas que o Fluminense teve na partida? Nenhuma no segundo tempo. Nenhuma no segundo tempo. Então, é uma coisa preocupante nessa situação, preocupante sobre isso, certo? E chute no gol, 6-2. Então, meus amigos, 6-2 para a equipe do time do Cuiabá em chute no gol. Então, meus amigos, o Fluminense não fez uma boa partida no segundo tempo. Foi de uma situação terrível, né, para a equipe tricolor. Então, essa situação que nós vamos ver aí nessa noite de quarta-feira, nas semifinais da Libertadores da América, o time do Fluminense tentando o sonho do campeonato desejado, né, pelos tricolores aí, para conseguir essa vitória contra a equipe do Internacional e garantindo aí a grande final, primeiro, garantir a final na Libertadores, né? E tentando conseguir esse título mais importante, né, para a equipe tricolor, em que o Fluminense está sonhando em conquistas e sonhando com a Libertadores, né, principalmente aí pelo grande trabalho que está acontecendo na equipe tricolor. Então, repetindo para vocês aqui, para a gente falar, eu falo para vocês, hein, não teve assim nenhuma jogada, ó, dizendo, de finalização, né, até corrigindo para vocês aqui, teve apenas um chute no gol no segundo tempo. Um chute no segundo tempo. Repetindo para vocês aqui, um chute no segundo tempo que a equipe do Fluminense teve na partida. Então, meus amigos, tem que ter uma situação de recuperação aí na equipe tricolor que nós vamos estar acompanhando aí, certo? No jogo contra o Internacional pela Libertadores e no jogo contra a equipe do jogo da equipe tricolor contra o Botafogo no Clássico Vovô no próximo final de semana. Correto, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar também no Conversa de Torcedor, no YouTube, o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no canal de YouTube. Também acompanhando o Conversa de Torcedor pelas ondas da rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pela DAIO 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, também pela Rádio Net, também seguindo no Conversa de Torcedor no YouTube, correto? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, galera!